Olá, gente! Estamos começando mais uma vez o nosso Estação Agro. É um prazer estar aqui para falar com vocês na nossa Rede O Campo, no nosso YouTube, na nossa televisão, para a gente falar com vocês, então, sobre as questões técnicas que envolvem aí o dia a dia de vocês. E nós vamos, então, hoje, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura de São Paulo, especificamente a Defesa Agropecuária, que vai aqui trazer informações sobre o cadastro das áreas de plantio de soja. Tem gente que já ouviu falar desse programa, tem gente que ainda não ouviu falar desse programa, mas agora é obrigatório, gente. É uma coisa muito importante. E nós trouxemos, então, o pessoal da Defesa aqui, a Jusileia, que vai falar conosco sobre esse tema tão importante, né? A Jusileia Santos. Entra aqui, fala com a gente, Ju. Olá, Ju. Olá, Vanessa, tudo bem? Olá, produtor, consultores da Coopermota. Muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo um pouquinho aqui sobre o nosso trabalho. É isso aí, Ju. A gente está falando agora com os produtores, inclusive na preparação aqui do nosso programa. Alguns falavam assim, mas o que é isso? Nossa Senhora, ainda é um tema que poucos conhecem, né, Ju? Então a gente está tentando ajudar todo mundo a ficar sabendo mais sobre esse importante aí programa que vocês estão falando para envolve todo o estado, todos os produtores e está ligado diretamente à questão da ferrugem asiática, né, Ju? É isso mesmo, Vanessa. O cadastro, o produtor de soja, né, que já é um tempo aí produtor de soja, ele já está familiarizado com algumas medidas fitossanitárias no combate Sim, à ferrugem. Uma sim. delas, a primeira, digamos assim, foi o vazio sanitário, que foi implementado aí mais ou menos por volta de 2007, né, alguns estados um pouquinho depois da obrigatoriedade, mas a gente tinha somente essa medida fitossanitária. Em 2021, o Ministério da Agricultura e Pecuária, ele então, vamos dizer assim, que ele faz uma atualização do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, e ele traz algumas outras medidas aí no combate a essa doença. Dentre elas, a calendarização, né? Ou seja, o período de calendário de semeadura e a obrigatoriedade do cadastro. Tá? E aí o estado de São Paulo, ele passa a ser obrigatório o cadastro das áreas produtoras de soja neste momento, onde é determinado pelo Ministério. Vale lembrar que alguns estados, como por exemplo o Mato Grosso, esse cadastro ele já era obrigatório pelo órgão de defesa estadual, que é o INDEA, já muito antes, né? Então, alguns estados já vinham se adiantando. No estado de São Paulo, ele passa a ser obrigatório a partir, então, de 2021. Tá. E por que ainda não são todos os produtores que fazem, né? Então, que conhecem essa obrigatoriedade? Como é que funciona isso? E para os produtores que deixam de fazer o cadastro, há alguma penalidade? Como é que funciona isso? Uhum. O cadastro, a defesa ela vem fazendo esse trabalho, né? O cadastro hoje ele faz parte do Programa Estadual de Vigilância Fitossanitária, né? E ele vem fazendo esse trabalho de, vamos dizer assim, orientação da obrigatoriedade. Inicialmente, a defesa tem já aí desde 2021 batendo em cima através de cooperação, né? Junto com até cooperativas, como é o caso de vocês, revendas, orientando o produtor, olha, é obrigatório. Quando o produtor ele é fiscalizado e ele não está com o cadastro em dia, hoje, no momento, a orientação para os técnicos, para os fiscais, está sendo, primeiro faz-se uma notificação, né, e dá um prazo, aí se ele já ultrapassou aquele prazo limite, que a gente vai falar lá na frente qual é, né, dá-se um prazo menor para ele regularizar. Porém, é claro, a gente está fazendo toda essa medida, né, Vanessa, porque a gente entende que uma vez que tem assim uma publicação, uma legislação publicada, não necessariamente o produtor ele segue diário oficial. Então a gente tem essa obrigatoriedade, né, de divulgar. Né, e por isso que é tão importante esse espaço que a gente está tendo aqui para falar hoje com o produtor, justamente para orientar, olha, produtor, é obrigatório, o porquê que esse cadastro é importante, né? E para que ele serve também, para desmistificar muita coisa, né? Porque quando vem aí uma legislação que fala, é obrigatório o cadastro de alguma coisa, sempre gera dúvida, receio, né? E é normal, e a gente está aqui para sanar realmente essas dúvidas, né? Então, atualmente, sim, ele está obrigatório, o fiscal chega na área, está notificando, caso não haja o cumprimento dessa
segunda chance, digamos assim, que está sendo, né? Aí sim o produtor está incorrendo em uma penalidade e ele pode sofrer um auto de infração por não cumprimento da legislação vigente. Tá. E aí essas questões mesmo que você própria disse, por que é tão importante, como que ele é feito, já vamos responder isso aí. Qual que é a importância, então, de ter esse cadastro preenchido? Então, quando o Ministério ele faz essa atualização do Programa Nacional de Controle da Ferrugem, ele traz algumas medidas. Dentre elas, ele reforça a obrigatoriedade do vazio sanitário, ele, então, implementa a obrigatoriedade do calendário de semeadura, ou seja, até 2021, o produtor ele estava acostumado a ter a obrigatoriedade de cumprir os 90 dias de vazio sanitário. Mas é claro que o produtor sempre ele tem uma janela por uma questão de produção, né? De produtividade. O produtor não vai, ainda mais a soja, que é uma cultura que responde a fotoperíodo, ele não vai sair plantando lá na maioria dos casos em março, por exemplo. Mas a partir de 2021, isso passa a ser lei, né? Então, para cada estado, e aí a gente conseguiu em 2023 para 2024 a regionalização, né? Dentro do estado de São Paulo também a regionalização. Então, para cada região, para cada estado, tem aí um período que o produtor pode fazer a semeadura, que pode ir até 90 dias. Além da calendarização e do vazio, vem então a obrigatoriedade também do cadastro das áreas produtoras. E aí vale ressaltar que por que essa obrigatoriedade? Para que serve esse cadastro, né? Uma vez que existe vazio sanitário, existe o período de calendário, o cadastro ele é uma ferramenta para se monitorar o cumprimento dessas duas medidas. Então, a gente tem o período de vazio sanitário, que a gente consegue aí monitorar e ver também as áreas de maiores risco e o calendário. Então, quando o produtor faz o cadastro, ele informa a data em que ele terminou a semeadura. Né? E esse cadastro a gente consegue monitorar também, por exemplo, qual região do estado planta primeiro, qual região do estado tem um período de semeadura concentrado mais tardio. Por que isso é importante? As pesquisas têm mostrado, quando a gente olha aí as pesquisas da Embrapa Soja, né, as pesquisas de redes que eles falam, de eficácia de produto, tem se demonstrado que ao longo do tempo os fungicidas utilizados para controle da ferrugem têm reduzido, sim, a sua eficácia. Normal, como diversas pragas, né, que acontecem, você vai tendo aí a seleção de biótipos um pouco mais tolerante, né, mais resistente, e você vai diminuindo a eficácia desse produto. E plantios mais tardios, eles tendem a ter uma incidência né, ali logo no início do desenvolvimento da cultura maior de ferrugem, o que prejudica, leva aí uma redução significativa da produtividade, uma vez que a ferrugem ela tem a característica de uma desfolha precoce dessas plantas, né? Então, esse calendário e o monitoramento desse calendário é importante para a gente saber se está sendo cumprido, qual o período que mais se planta, e até mesmo, Vanessa, como foi a demanda do Estado de São Paulo, né? A Defesa Agropecuária foi solicitada aí numa adiantamento do calendário de semeadura da soja. Então, até o ano até a safra 22-23, a gente tinha um único período, né? 100 dias de calendário e um único período. E aí existe aí as áreas de soja irrigada, né, por exemplo, que consegue se adiantar um pouco essa semeadura, pensando justamente na cultura sucessora, né, que é o milho safrinha. Então, a gente sabe que quanto mais cedo esse milho entrar no campo, maior a produtividade, menores riscos, e aí a gente também não podia olhar para o adiantamento somente para essas áreas, uma vez que existe soja em sistemas de produção diversos, né, por exemplo, após em áreas em reforma de canavial, né? Em áreas também, como é no Noroeste, às vezes após feijão, após tomate rasteiro, né? Então a gente tinha que olhar com mais cuidado. E foi através de digamos assim, de dados preliminares, embora hoje a gente ainda tenha uma área cadastrada baixa, mas através desses cadastros a gente já conseguiu ter
como que eu posso dizer, um panorama em que região plantava quando, né? Então, a gente viu basicamente que o sudoeste, o sudeste, ele tinha uma semeadura mais adiantada ali em setembro até outubro. Já outras regiões, como o noroeste, ele já tinha uma semeadura um pouco mais de novembro, né? Então, com isso, a gente conseguiu propor para o Ministério essa mudança e justificar também essa necessidade. Maravilha. E agora, o panorama de como é que está o controle da ferrugem mesmo, Juscelia, assim, no estado em geral, e aí depois conseguir falar um pouco da nossa região aqui, que é Médio Paranapanema, Pontal do Paranapanema. Uhum. Hoje, o monitoramento no estado de São Paulo, ele é feito unicamente através das reportagens para o sistema de alerta, né, de ferrugem, né, mas a gente não tem ainda, isso é já um projeto da Defesa em parceria com cooperativas, enfim, universidades, precisa também de uma cadeia aí, fazer o que é feito em outros locais, que é um sistema de alerta de ferrugem, né, talvez com coletores espalhados, para que a gente possa mostrar como ela se comporta, porque a gente sabe que ferrugem é uma doença, né? É um fungo que os esporos são transportados pelo vento. Então, a gente tem uma disseminação pelo vento e é importante que a gente consiga monitorar, principalmente nas regiões que ela tende a aparecer com maior intensidade e também mais cedo, que é principalmente aqui a região sudoeste, mais ou menos, né? Então, por causa do clima, é importante que a gente monitore isso. Hoje, a gente só tem os monitoramentos que é feito através da alerta ferrugem, né? Do sistema da Embrapa. Porém, a gente depende do produtor mandar, né, essa alerta. E quando você olha os anos aí, as últimas safras, ou está sendo subnotificado, porque é bem pequeno o número de pontos de ferrugem no estado, né? E quando a gente olha para Mato Grosso, Paraná, a gente que tem o sistema de monitoramento, a gente vê que é maior. Então, ou a gente está subnotificando, que eu acredito que seja, né? Ou realmente a gente está com um sistema de controle muito eficaz, né? Podia ser o eficaz, né, Valer? Eu acredito que sim, nós temos já o produtor de soja, ele tem sim, Vanessa, ele não espera a ferrugem entrar, então a gente faz o controle preventivo, então sim, isso já reduz bastante. Mas a gente sabe que existe casos, a gente andando no campo vê, né, a ocorrência e muitas vezes não tem a notificação lá no sistema, né? Tá certo. Ô, Ju, vamos trazer, então, a participação aqui dos nossos produtores, que temos aqui duas perguntas. Esses produtores também são conselheiros aqui da Coopermota, então eles mandaram para a gente algumas perguntas bem específicas que a gente vai trazer aqui para você nos ajudar. Vamos colocar no ar? Boa tarde, Juscelia. Juscelia, a minha dúvida é a respeito do prazo para ser entregue esse cadastro. Porque cada região tem um prazo do vazio sanitário, né? Um período do vazio sanitário. E se quem não fizer no prazo também, se para essa pessoa vai ver algum tipo de punição, como vai ser? Você já falou alguma coisa sobre isso já, né? Mas vamos não, mas ele fez uma pergunta importante aí, né? Que a gente tem 3 regiões hoje no estado de São Paulo de calendário de semeadura e de vazio sanitário. O que essa legislação mudou, tá? É importante falar isso, Vanessa. Até o ano passado, o prazo era 15 dias após o término da semeadura. Então, se o produtor plantou dia 10 de outubro, por exemplo, ele tinha até dia 25 só para fazer o cadastro. A gente mudou isso para 15 dias após o término do calendário de semeadura. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, a região da Coopermota aí em Cândido Mota, né, que vocês estão na região 3, né, que é a região que vai ali o período de semeadura de 16/9 até 24/12, se não me engano. Acho que é isso. Nessa região, então, após 24/12, você tem mais 15 dias após o término da semeadura. Tá? Então, sim, vai variar de região para região. O produtor que está, por exemplo, em Avaré, que é a região 1, ele é outro prazo, porque o período de semeadura, do calendário de semeadura dele acaba 31/12. Então, ele tem até dia 13 de janeiro. Então, esse prazo ele vai variar um pouquinho, porque a gente tem 3 regiões.
tá? Essa é a primeira parte da pergunta dele, né? A segunda parte é o produtor, aquele produtor que perder esse prazo, o que pode estar incorrendo. Como a gente disse, está sendo a notificação inicialmente, mas sim, o produtor ele já está sujeito, vale lembrar, tá? Uma vez que a legislação está vigente, e o fiscal verificou aquela área sem cadastro, ele pode notificar, mas ele também pode sofrer um auto de infração. O que estamos preconizando nesse momento é que faça-se, vamos supor, deu lá dia 20 de janeiro, né? Fez uma fiscalização na área e essa área não está cadastrada. Esse produtor pode, normalmente ele está sendo notificado inicialmente com prazo muito menor, porque ele já perdeu aquele primeiro prazo. Então, aí vai ter um prazo de 3, 5 dias no máximo para realização desse cadastro. Não cumprindo, aí ele também está sujeito a um auto de infração. Uhum. A gente tem 2 córregos, Avaré, também temos abrangência aí, então... Isso, vale lembrar. Vocês têm várias unidades, né? Então, vai pegar diferente. É importante, assim, o consultor também das diferentes áreas, Vanessa, tá atento a isso para orientar o produtor, né? Olha, a sua região aqui acaba em tal, então o teu prazo é isso. O que a gente fala, de modo geral, terminou a semeadura, passa aí, começo de dezembro, antes de sair para o Natal e Ano Novo, faça o cadastro que não tem... Não espera, né? Não espera, já faz logo que é mais fácil. Isso, é isso aí. Ô, Ju, a gente tem mais uma outra pergunta também, que é do Alexandre, vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Juscelia. Eu sou o Alexandre Andrade, aqui do município de Palmital. A minha pergunta é a respeito dos produtores que têm mais que uma propriedade. Como que eles têm que estar fazendo esse processo? A gente tem que inserir cada propriedade ou a gente insere uma área total? E a questão também que eu notei lá, que tem a questão das coordenadas da localização da área. Como é que a gente estaria fazendo tudo isso aí? Tem como você dar uma explanada para a gente melhor aí? Ótimo, ótimo. Ótimas perguntas. Então, Alexandre, como que é feito o produtor tem várias propriedades, geralmente algumas próprias, outras de arrendamento. O cadastro é por propriedade. Quem já fez cadastros anteriores era dentro do sistema GEDAV, é um sistema um pouco mais, digamos assim, trabalhoso, principalmente para quem não, produtor, que não fica lidando né, com essas questões. Justamente por isso que a gente tirou de dentro do sistema GEDAV e trouxe para a página da defesa, para facilitar, né? Depois o pessoal vai colocar o link aí, ficou muito mais simples. Vai compartilhar daqui a pouco o acessar. E aí, o que hoje a gente preconiza? Cada propriedade, como é um formulário de cadastro, cada propriedade é um cadastro. Porém, não necessita fazer por talhão. Então, muitas das vezes, a produtora ali tem uma propriedade com 4, 5 talhões. Soma-se todos esses talhões e lança uma única vez, tá? Mesmo que tenha aí plantio um pouquinho diferente, às vezes muda cultivar, não tem problema. Até porque, geralmente, não é uma diferença muito grande. No máximo aí 15, 20 dias, no máximo, entre o primeiro plantio e o último. Então, soma-se todas as áreas e lança por propriedade. Mas, sim, cada propriedade é um cadastro, tá? A outra coisa... Não tem problema se vai vir no mesmo nome, 2 formulários com o mesmo nome de produtor. Não tem problema. Até porque no formulário você identifica a propriedade. Então, vai vir no mesmo nome do produtor, mas a propriedade você vai identificar diferente, né? E ele perguntou também sobre o georreferenciamento. Isso, a coordenada. Então, quando o produtor abre o link de cadastro, a gente está utilizando a plataforma do ArcGIS, que é já uma plataforma de georreferenciamento. Então, se o produtor ele habilitar a função no computador ou no celular, que dá para fazer também, ele já pega o ponto da propriedade, tá? E aí, lembrando que se for uma propriedade com vários talhões, marque como ponto a sede da propriedade, né? Ou um dos talhões. Não vai lançar, por mais que seja 2, 3 talhões, um único ponto, tá? Mas a gente sempre pede para lançar o ponto mais próximo da sede, até por questão de chegar a essa propriedade, né? Porque muitas das vezes, se você marca um talhão muito longe da sede, o GPS ele tem essa dificuldade de georreferenciamento de rota, tá? Então, pode ser o ponto da sede, por exemplo, tá? Tá certo. Vamos tentar aqui compartilhar. Então, vou tentar compartilhar
a tela com vocês, eu vou fazer de conta que eu estou entrando aqui, sou um produtor, estou precisando acessar o meu formulário. A gente vai distribuir um QR Code aqui para vocês, gente. Vocês estão vendo já a minha página? Aqui. Ó, a gente daqui a pouco distribui o QR Code para que vocês estão assistindo, vocês consigam entrar, aí vai direto para o formulário, não vai ser aqui para a página da defesa, tá? Esse daqui é para quem não tem o link, não tem o formulário e quer procurar o questionário. Então, você vai... vamos ver se eu aprendi, Ju. Isso aí. Entrando aqui na página da defesa, você vai rolar para baixo, nesses azuizinhos aqui, procura por soja, aqui, ó. E aí aqui, cadastro de áreas produtoras, e aí já vai, então, para o formulário, que é o nosso QR Code. Quando vocês acessarem o nosso QR Code, já vai direto aqui para esse formulário, não é? Isso mesmo, Vanessa, isso mesmo, O produtor vai ver que é um formulário bem simplificado, a gente retirou... Vamos rolar ele. Vamos rolar ele. Nome completo do produtor, CNPJ, endereço Acho que não está aparecendo ainda, não sei se está, não tá? Mas aqui para mim não está, mas pode ser que... Não está? Nem o... Então, deixa eu parar o compartilhamento. Eu vou parar aqui, vou compartilhar outra janela, que é outra janela, e aí, como saiu da janela, ele perdeu o compartilhamento. Pode ser, isso mesmo. Deixa eu ir aqui de novo, o cadastro, cheguei nele. Isso. Agora foi? Vamos ver. Aí, isso. Aqui, isso, ó. Perfeito, isso mesmo. Agora está aqui o cadastro, o nome, então, do produtor, CPF, endereço de correspondência, telefone, e-mail, nome da propriedade, aqui, ó, que a gente estava falando, né? Então, você vai pôr o nome da propriedade e fizer tantos formulários quantas propriedades tiverem, né? Isso mesmo. Município de cultivo, aqui já vai estar o nome de todos os municípios do estado, é só procurar, se é proprietário ou arrendatário. A área total, né? Então, você falou que é para somar os talhões, né? Colocar aqui a área total. Data final da semeadura, cultivo anterior na área, isso aqui se foi soja, se foi outra coisa, né? No caso, se foi soja, se era área de pousio também, a gente sabe que muitos não fazem, mas às vezes foi mais tardia e não conseguiu fazer nenhuma cultura de inverno, nenhum milho, lança ali. Como é que estava antes desse plantio, né? Isso, perfeito. E aí a coordenada geográfica é só clicar aqui, usar local atual, será que dá certo? Ou então, quando ele abre o site, ele pede... Pode falar. Às vezes, quando ele abre o link de cadastro, quando ele abre o formulário, ele vai aparecer no canto superior, direito para o produtor, lá na aba de busca do buscador, se ele quer ou não permitir a localização. Aí ele pode clicar em permitir, que daí ele já bate o ponto onde ele está, tá? Ou aqui, ele pode também digitar a cidade, para ele buscar. Vamos ver, Cândido Mota. Aí, gente... Opa, eu coloquei, tá certo. Isso, olha lá. Aí, já veio aqui, tem que ser bem preciso, né? Aí tem que procurar a propriedade. Isso, aí ele vai ter que dar um zoom, né? Ou então, isso, e colocar a propriedade, o ponto em cima da onde é o talhão dele, por exemplo. Faz de conta que é esse daqui. Isso, aí ele clica em cima, ele já marca o ponto. O azulzinho já marcou, beleza, e envia. Isso. Ou certo. Então, você vê ali embaixo, Vanessa, que ele tem também o campo de latitude e longitude. Isso, ele pode souber, né? Isso, hoje 99% dos produtores têm no mínimo CAR, né? E aí ele pode buscar lá pela latitude que mostra no CAR dele também. Tá? Maravilha. Então, são questões aí técnicas que a gente está tentando sanar. Então, vamos compartilhar o QR Code aqui também na tela, para quem ainda não tem o link, para quem ainda está com dúvidas sobre como acessar via página. Então, é só ler esse QR Code que vai direto para o formulário que a gente acabou de mostrar. Lembrando, então, os prazos, né? Aqui para a nossa região, então, a orientação, né, Ju, começo de dezembro tem que fazer o cadastro. O prazo final. Isso, o prazo final vai ser, acho que dia 9, né, de janeiro, se eu estou contando certinho, dia 5 de janeiro, né, que é os 15 dias lá, tem que contar 24 mais 15, mas vale lembrar que é importante não deixar para a última hora também, porque principalmente em janeiro aí o pessoal acaba esquecendo, né, desse prazo. Então, terminou, finalizou ali a colheita, dezembro já faz o cadastro. Ô, Ju, a gente estava até te chamando de Juscelia, estava chamando você, né? É Jusileia, gente, o nome dela certo é Jusileia. É um nome difícil, então eu perdoo.
Perdão, a gente estava chamando Fica você errado. tranquilo. Ô, Ju, mas vamos voltar aqui agora, pode deixar o QR Code. Ju, você acha que tem mais alguma coisa que a gente deveria ressaltar aqui para os nossos produtores? Olha, Vanessa, eu gostaria de esclarecer para o produtor, porque eu entendo que quando a gente, né, falou já, quando fala de cadastro, gera-se muitas dúvidas, a gente já foi questionado justamente sobre se isso é para questão tributária, né, para vários sentidos, né, várias perguntas nesse sentido, se tem a ver com questão tributária, de TR, enfim, até mesmo de royalties, né, várias coisas. E não, o que eu quero deixar, assim, o cadastro, ele é ferramenta de monitoramento de risco sanitário. Isso a gente não pode esquecer, ponto. Sim, ele é um monitoramento que a defesa vai utilizar para ver se o cumprimento do vazio e principalmente do calendário está sendo cumprido. Porque uma vez que não se cumpra, você tem um maior risco sanitário ali para aquela área. Então, é de interesse do próprio produtor de soja que os riscos sanitários com ferrugem sejam minimizados, até porque hoje a gente tem muitas outras doenças que às vezes até parecem mais importantes, mas uma ocorrência severa de ferrugem na área reduz em muito a produtividade desse produtor, até porque, principalmente se ela ocorrer no início do ciclo da cultura, ele praticamente vai ter perda total pela desfolha precoce dessas áreas. Então, a gente está falando de monitoramento, a defesa utiliza essas ferramentas justamente para mitigar riscos sanitários, tá bom? E não para outros tipos que muitas das vezes surge essa dúvida, né? É importante sanar. A gente está com a expectativa aí de uma boa produção, dada as condições climáticas para essa safra, né? Que está parecendo que vai ser legal. Então, vamos aí também trabalhar para a gente ter a sanidade das nossas culturas e a produção ir lá em cima, né, Ju? Exatamente. E só ótimo gancho que você falou, eu até escutei de uma pesquisadora, anos de boa produtividade para a soja são anos também que a gente tem uma ocorrência de ferrugem maior. Então, a gente não pode... Exatamente, exatamente. Então, a gente tem essa ocorrência. Então, não pode perder aí o olho, né, para essa doença que é tão importante, haja visto até que tem um programa só para ela. Fica a dica, gente. Vamos fazer esse cadastro, vamos aí cuidar das nossas lavouras, fazer com que essa soja venha com muita sanidade, a produção seja alta para a nossa realidade ficar, show de bola. É isso? A gente agradece muito a defesa, Ju, a gente agradece a sua participação e a parceria aí com a secretaria para a gente levar informações. Deixando aqui, informações, jusileia.santos@sp.gov.br. Ela esclarece dúvidas. Também pelo WhatsApp. É WhatsApp também, né, Ju? Isso, pode mandar o WhatsApp. Esse número é o número que fica comigo pelo programa, tá? Mas também o pessoal pode procurar as unidades regionais, tá? Cada região, aí no Cândido Mota tem a CIS também, a Varé tem, enfim, tem as unidades regionais que podem também o pessoal, mas fiquem à vontade, os consultores, produtor que tiver dúvida pode entrar em contato comigo, que eu vou estar aí atendendo. Maravilha. Então é isso, gente. Ficou a dica aqui, passamos um recado e a gente então encerra neste momento o nosso Estação Agro, que vem aqui para te trazer informações técnicas a respeito aí das nossas diferentes culturas. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.